E aí, senhoras e senhores, prazer, meu nome é Isabela Salvador. E, bom, como assim? Hoje eu voltei. Depois de 13 anos? Mentira. Na verdade, fazem 3 anos que eu gravei o meu último vídeo e postei aqui no canal. Eu estou aqui para me apresentar novamente. Estou aqui para contar para você que tem curiosidade quem sou eu hoje em dia, qual é a minha história e por que eu voltei a gravar. Talvez nem tudo esteja perfeito, nem sei se a luz está da melhor forma, mas uma coisa que eu aprendi é que durante todo esse tempo que passou, eu me tornei muito mais perfeccionista. Por que perfeccionista? Porque quando eu gravava vídeo lá atrás, eu não tinha talvez tanta consciência como eu tenho hoje. Isso pode ser algo muito bom e pode ser algo muito ruim também, porque eu comecei a ficar cada vez mais presa ao fato de que eu precisava fazer o melhor vídeo, o melhor conteúdo, da melhor forma, no momento certo. E eu não sei se essa foi uma decisão muito legal. Eu acho que tem dois lados. Hoje em dia eu sou formada em produção multimídia, eu tenho alguns certificados em consultoria de imagem, eu também tenho alguns outros cursos e ainda tenho cursos em processamento, digamos assim. Eu estou fazendo outros cursos da minha área também, marketing e tudo mais. Então, eu adquiri bastante conhecimento nessa área do audiovisual. Eu também fiz um ano de estágio e eu trabalhei numa agência de marketing horrível e falsa e falciane e péssimo. Eu fiquei, deixa eu ver, algum tempo sem trabalhar, só estudando mesmo. E hoje em dia eu tô numa agência de marketing que eu guardo no meu coração. Eu acho que todos os lugares têm desafios. Desafios? Eu acho que por todas as fases que a gente passa existem desafios. Não tem como escapar disso. E, cara, para nós que somos da área da criatividade, né, da criação e tudo mais, existem buracos talvez que sejam bem baixos mesmo, sabe? E existem pessoas que são muito egocêntricas e elas carregam algo muito ruim dentro delas. Eu não vim falar aqui sobre coisa ruim, sobre pessoas ruins, mas talvez se você me acompanha aqui, você pode ter interesse na área em que eu atuo hoje em dia. A minha missão de vida não é essa, realmente é transformar as pessoas. Então eu estou nesse processo, nessa jornada de conseguir me capacitar, me desenvolver, melhorar as minhas habilidades naturais, os meus dons, meus talentos, buscar cada vez mais ferramentas para mim cumprir o que eu vim fazer aqui nessa terra. Então, eu não me limito só ao fato de que eu estou aqui, eu preciso ganhar dinheiro e eu trabalho na área que eu trabalho, e é isso. Existem muitas pessoas que são gananciosas e elas vão querer fazer as coisas simplesmente por ganhar dinheiro, e não necessariamente elas vão ter os conhecimentos técnicos, e talvez elas vão tentar passar por cima de você. Bom, isso já não é novidade para esse mundo, né? E ela talvez engane muitas pessoas, por isso que nós que somos realmente profissionais, nós que somos realmente pessoas conscientes sobre algum assunto, nós precisamos vir a público para alcançar o máximo de pessoas que a gente conseguir, o máximo de pessoas que Deus quiser e Ele permitir, porque vão ter muitas pessoas que serão enganadas e talvez nem seja culpa delas, sabe? Seja culpa dessa máscara, dessa venda que está nos olhos de muitos. Então, não sei o que mudou hoje, sabe? Hoje, na verdade, eu ia gravar para minha agência, então eu ia lá presencial, ia gravar e acabou cancelando a gravação, então eu fiquei em casa, eu já tinha adiantado o trabalho. Engraçado que quando é para fazer alguma coisa que seja voltado para mim, muitas vezes eu deixo de fazer ou eu me embolo toda para fazer. Só que quando é pros outros, fica muito mais fácil, tipo, eu queria acordar cedo pra conseguir fazer as coisas que eu queria fazer pra mim mesma, por exemplo, gravar vídeo. Só que eu não conseguia fazer isso quando eu tava aqui de home, sabe? E hoje eu acordei, me arrumei toda pra gravação e eu não tô gravando pra agência, eu tô gravando pra mim mesma.
Cara, tem coisas que eu vejo que não é do além, sabe? Não é. Não é. Não é do nada, não é por acaso. Era pra mim estar aqui gravando. Hoje eu tenho 21 e da última vez que eu tava gravando, eu tinha 20, 19, 18. Eu tinha 18 anos e eu tava em outro curso, né? Eu me formei com produção multimídia, mas eu fiz um ano de sistemas da informação. Isso é bizarro de pensar, sabe? Tinha coisas que eu levava tão a sério, ou que eu achava que tava tão certo. Por isso que a gente é metamorfose ambulante, né? A metamorfose ambulante que a gente fala, eu não sei, mas eu vou explicar agora um pouquinho sobre qual é a minha interpretação sobre transformação, borboleta, enfim. Para mim, borboleta é um símbolo bem importante, bem significativo para mim. Eu tive um sonho, sabe? A borboleta ela se apresentou para mim como um símbolo de propósito, como um símbolo de missão. A borboleta que traz felicidade. Eu sou uma pessoa muito sentimental e muito profunda. Sentimental assim, eu sou sensível, eu me importo com as coisas que estão acontecendo, com as percepções, com tudo. Eu sou uma pessoa visionária, meio viajada, meio sonhadora, meio não, completamente. E, bom, então as coisas que me emocionam são coisas que eu consigo me conectar. O meu relacionamento com Deus, né, de acordo com a minha fé, o caminho que eu sigo, ela é muito assim. Deus fala muito comigo pelas partes sentimentais, emocionais, visuais. Então, sonhos, os sentidos, né? O ouvir, o falar. Então, eu tenho o sexto sentido, todos os sentidos muito bem aguçados, porque isso é quem eu sou. E eu tava nesse processo de descobrir o porquê que eu vim aqui para esse mundo. Por que eu sou insubstituível? O que me torna única? O que te torna único? Então eu entrei nesse processo com Deus já fazem, acho que foi desde a pandemia, assim, mais ou menos no primeiro ano do ensino médio, então uns 7 anos, eu tô fazendo a conta certa. Se eu tinha 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso, uns 6, 7 anos, 5 anos, por aí. Que eu estou nesse processo, que eu falei assim, Deus, eu quero descobrir meu propósito. E aí, tipo, eu fui indo muito, muito, muito a fundo, eu fui me descobrindo, e eu consegui alcançar quem eu sou, realmente olhando fotos do passado, tentando lembrar como as pessoas me compreendiam quando eu era pequena, a forma como eu reagia. Nossa, assisti muito conteúdo Red Pilado para saber como me posicionar. Isso também me trouxe autoconhecimento. Eu comecei a viciar nisso mesmo. E de um vício bom, sabe? Foi algo que foi como realmente um processo de Deus comigo. Eu entendo que é isso, sabe? Eu senti realmente que eu estava perdida nesses últimos tempos. Como eu falei, nesses 6, 7 anos, 5 anos, e eu fui me reencontrando. Deus foi me dando direções para que eu entendesse quem eu era de verdade, aquilo que Deus via em mim e a minha essência. Então, eu também descobri mais como eu poderia ser bonita, como eu realmente sou, né? Sem querer copiar ninguém, sem querer parecer com um padrão, seja lá qual ele for. Mas eu queria saber como eu poderia me vestir para mostrar para as pessoas quem eu sou por dentro. Foi aí onde eu encontrei a consultoria de imagem e o visagismo e tudo mais, e fui me apaixonando também por isso. Ouvi muitas, não tem noção de quantas palavras de vida, de sabedoria eu ouvi. Amém. E glória a Deus por isso. Eu realmente foi um processo que eu olhei pra dentro, que tipo assim, borboleta. Vou explicar. Essa fase que eu estava era a fase do casulo. Por quê? Por quê? Porque antes eu andava pelo mundo como
como uma lagarta. Eu andava pelo mundo como uma lagarta, daí eu andava por aí, via as coisas acontecerem, tudo bem, eu ia assimilando essas coisas, mas era aquilo que eu via, era aquele chão, eu só via aquilo, sabe? E eu tava comendo, né? Porque a lagarta precisa comer, todo mundo precisa comer, então eu ia pegando ali as pistas, tal, 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 tal. Ai, teve um dia que eu falei assim, bom, chega, né? Algo tem que mudar. Depois de todas essas percepções, algo tem que mudar. E aí eu fui pro casulo, né? Achei um cantinho e me fechei. E nesse momento que eu me fechei, a minha mente explodiu, porque tem muita coisa que a gente não percebe sobre nós mesmos e que só em um momento assim de alta reflexão e de talvez isolamento, enfim, a gente consiga conceber tudo o que tem à nossa volta, todos os significados e tudo aquilo que realmente importa. Foi como eu disse, foi um momento bem profundo e que eu consegui conhecer várias características sobre mim mesma. Nesse processo, muitas borboletas estavam aparecendo para mim, se eu posso dizer assim. Então, como eu disse, em filmes, em séries, isso começou a me incomodar e eu comecei a ficar curiosa sobre borboletas, não sei por qual motivo. Tem uma série que eu amo de paixão e que, se eu puder fazer alusão a ela, eu farei diversas vezes, que chama The Sound of Magic. E essa série, ela mexeu comigo de uma forma assim que eu não consigo nem explicar. Mas tinha um mágico e esse mágico ele tinha borboletinhas de papel. E essa borboleta aparecia, não só, né, essa borboletinha de papel, a série toda, né? Mas a borboletinha de papel era um símbolo bem legal, tipo, era um símbolo bem importante na série. E aí, por coincidência ou não, eu acho que no dia, numa das vezes que eu assisti essa série, eu tive um sonho, mas eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi em outro momento. Eu tive um sonho que eu abria dois papéis. E, mano, quando você sonha com algo que seja extraordinário, que seja sobrenatural, não é algo normal. Você não tem um sonho normal e você fica tipo, uau, que sonho normal. Não, você acorda, tipo, mexido, você acorda com o coração acelerado, você acorda meio atordoado, Mano, é uma coisa muito louca e você, tipo, fica como assim, não é algo normal, você fala, é Deus. Não tem outra justificativa, tá? É isso. E aí, eu acordei esse dia, porque o sonho tinha sido assim. Dentro do sonho, tinham dois papéis na minha mão. Um deles eu abri e era tipo o rosto de Jesus. Só que eu não conheço o rosto de Jesus, né? Mas era um desenho de Jesus, tipo, era um desenho do rosto de Jesus. Só que eu sabia que era Jesus, mas eu não sabia o rosto de Jesus, dá pra entender? E no outro papel tinha uma borboleta. E um desenho de uma borboleta. E eu tinha feito uma borboleta. Eu não sei, gente, olha, eu tô meio confusa da ordem dos fatos, mas eu sei que aconteceu tudo junto. Que eu desenhei essa borboleta aqui uma vez e eu não sabia nem por que eu desenhei essa borboleta, mas eu desenhei, tá? E aí tinha um desenho de uma borboleta também. No dia seguinte, que eu não sei se foi depois desse sonho, ou foi depois de um dia que eu tinha assistido a série, ou foi em algum momento assim, simplesmente eu acordei e tinha uma borboleta igualzinha da série no meu quarto. Tipo, era no chão do meu quarto, ou na escrivaninha. E foi a minha irmã que tinha feito pra mim. E se eu não me engano, eu nunca tinha falado nada pra ela sobre a borboleta. Mas independente de qualquer coisa, tipo, mano, tinha uma borboleta. Não, eu nunca falei isso pra ela. É que faz um tempinho que isso aconteceu. Mas não tinha uma borboleta. Gente, eu não falei nada da borboleta. E tinha uma borboleta igualzinha à que eu via na série. E o significado de tudo. Bom, enfim, vocês entenderam. A borboleta, ela realmente foi algo que... Daí eu comecei a pesquisar, comecei a entender o significado de borboleta, o que significava. E aí eu entendi que borboleta significa psyche em grego, que significa alma, que significa, acho que respirar, significa algumas coisas. Até Belita, tipo... também tem significado, e aí, tipo, Isabela e Bela, e enfim, a beleza e tal, e vai misturando, sabe? Vou indo a fundo, vou entendendo essas coisas, e eu sei que ela é um grande símbolo da transformação. E aí tem o efeito borboleta, que, né, cada coisa que você faz vai acontecer alguma outra coisa. Então, assim, eu fui muito a fundo e eu
entendi as fases da borboleta, né? Então você é uma lagarta, depois você vai pro casulo, e depois você vira uma borboleta, você alcança novos lugares, você alcança. Você tem uma visão panorâmica das coisas, você se torna belo, você coloca pra fora tudo aquilo que tava pra dentro. É lindo, né? Só que a gente sempre tá mudando, a vida continua, a gente sempre está tendo transformações. Então é de glória em glória. É de cada passo, de cada vez você vai aprendendo, vai, né? E aí eu tava com bastante, né, isso assim, dentro de mim, mas ainda faltava algo que fosse como a palavra de Deus sobre todas essas interpretações. E aí foi Romanos 12:2. Não se conformem com o padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra fez muito sentido no meu coração, em um dos cultos, e enfim, realmente, sabe, isso fez muito sentido para mim. Então, porque isso foi o que eu vivi. Eu tive que ser transformada pelo conhecimento da palavra, pela forma como Deus me mostrou a nova vida, né? Se tornando um novo homem. Então, eu precisei viver isso para tirar tudo aquilo que eu achava que eu sabia, tudo aquilo que as pessoas diziam sobre mim, tudo aquilo que eu vivi, que eu comecei a acreditar. Eu precisava tirar isso de mim, porque existe algo novo. E mesmo que aquilo fazia parte de mim, eu preciso pegar aquilo e transformar aquilo em algo. Não tem como, isso é meu passado, isso é o que foi. Não, tudo tem um motivo. As suas cicatrizes com certeza será o seu poder para transformar a vida de outras pessoas. É assim que você vai se sentir útil na vida. O seu motivo de estar aqui é para transformar a vida de outras pessoas. E bom, você pode ter talvez um propósito mais específico, então, por exemplo, evangelizar, ou enfim, qual seja, construir casas. Então você vai entendendo mais ou menos o que Deus espera de você. Então eu entendi muito bem sobre quem eu era, para entender quais as ferramentas eu preciso para conseguir transformar a vida das pessoas. Como que eu vou poder trazer isso para elas? Então vai ser através do audiovisual e da beleza. Foi assim que Deus mostrou para mim. E com certeza, se você procurar, você encontrará. E existem muitas coisas ainda em volta de tudo isso. Isso é um pouquinho delas. Então eu espero que você tenha ficado pelo menos deslumbrado com isso, porque não é algo normal que acontece. Eu não sei se você está acostumado com isso, eu não sei se você vê isso aí por aí todos os dias, mas eu sei que para mim isso é inimaginável, surpreendente e é lindo. Eu tô aqui não é para fazer a minha vontade, mas é para que Deus possa fazer a vontade dele em mim, me usar para que ele se alegre e busque todos vocês que estão perdidos e estão com sede. Por isso que eu quis falar tudo isso de primeira, para que qualquer pessoa que procurar, porque no momento certo elas entenderão o porquê de tudo isso. E eu tenho uma pergunta: você acredita em mágica? Anará? Anará? Abracadabra.